Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes aqui em Monterrey, Novo Leão, México. Para mim é uma grande bênção estar novamente aqui com vocês e pedir ao Senhor que nos abençoe nesses dias, nos guie durante a nossa estadia aqui em Monterrey, o Monte do Rei. Pedimos a Deus que nos fale diretamente à nossa alma, ao nosso coração, e siga nos guiando como Ele fez até agora. Porque o guia é Ele, o guia é o Espírito Santo, que de era em era tem estado no meio da raça humana por meio dos seus mensageiros. Ou seja, o Espírito Santo, por meio do mensageiro de cada era e de cada dispensação, guiou o povo e o encaminhou no programa que Deus esteve desenvolvendo nesse tempo. E o povo, qual o Espírito Santo esteve atuando no meio deles, este povo respondeu a esse chamado e seguiu a esse líder, a esse guia, o qual é o Espírito Santo por meio desse mensageiro. Lá no tempo de Moisés, ouvemos guiando o povo naquele êxodo, e era o anjo do pacto o que os guiou. Não era Moisés, não eram os profetas, era o anjo do pacto. Mas vejam que o anjo do pacto depois se encarnou. Ou seja, isso ali realizou o cumprimento da primeira vinda do Senhor. E depois, durante a dispensação da graça, Ele esteve guiando o povo por meio do Espírito Santo, o anjo do Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo, que de era em era esteve guiando o povo, e nos foi falado que no final do tempo o Espírito Santo se encarnaria. Agora veja, para ver o que nos diz aqui na mensagem, o que guia a Igreja do Senhor Jesus Cristo, foi pregado em 2004, 17 de setembro, em Goiânia, Brasil. Ele nos disse: a Igreja tem a promessa de que o Espírito Santo que esteve no meio da Igreja, nos apóstolos e nos anjos mensageiros, realizando o ministério correspondente a cada era, para o último dia, se encarnará, na Igreja de Jesus Cristo, se encarnará em um homem do último dia, da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Se faria o quê? Se faria carne, ou seja, se encarnaria em um homem. Portanto, teria que ser um membro da Igreja, um redimido com o sangue do Senhor. Sob este ministério, o Espírito Santo, no fim do tempo, estaria atuando e estaria cumprindo sua vinda. Mas vocês vejam que sempre que Deus ia realizar uma obra, necessitava um véu de carne. E se levasse aquele véu de carne, portanto, ele teria que levantar outro, ou já ter outro preparado para continuar esse trabalho. Porque Deus não é um Deus inconcluso. Deus é um Deus perfeito e é eterno, é onisciente, onipresente, e, portanto, Ele continuaria a sua obra, continuaria realizando a sua obra no meio da igreja, da sua igreja, por meio desse próximo mensageiro que Ele já tinha preparado para continuar a sua obra. Agora veja ali, ele disse, portanto, esse tem que ser um anjo mensageiro dispensacional. Por que tem que ser um mensageiro dispensacional? Porque as 7 etapas da igreja já estavam chegando a seu final com o precursor.
Mas vocês vejam que aí tem um período de tempo onde vemos ele na primeira vinda do Senhor, que lá tinha um mensageiro dando as boas novas. Quando a pessoa coloca os personagens em seu lugar, então aí pode ver todo o programa divino na segunda vinda do Senhor, porque ele disse que seria paralelo em tudo. Portanto, tem que ter um precursor e um precursado. Mas por ali tem que ter alguém também que é muito importante. Ele disse que o arcanjo Gabriel anunciou, tocou a trombeta na primeira vinda do Senhor e disse, tocará, soará, ou seja, precursará a segunda vinda do Senhor. Ou seja, vem ser um precursor, e podemos dizer, mas o precursor foi o reverendo William Branham. Agora, todos esses mistérios são os que Deus tem estado realizando e os abrindo nesse tempo, por meio da revelação que ele disse, que no ensinamento sobre capa estaria sendo revelado. Ou seja, que tudo que não foi revelado abertamente, já que isso seria em sua vinda que ele estaria realizando isso, ele estaria realizando para o povo que ele estaria guiando à terra prometida do novo corpo. Não podia ser antes. Tinha que ser na mera vinda do Senhor, ou seja, o próprio Senhor abrindo esse mistério do sétimo selo. Agora, somente os que seriam transformados, os que vão ser transformados, são os que entenderiam. São os que o estariam recebendo e também estaria o coroando, ou seja, identificando a esse personagem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque é a única forma que um espírito pode ser coroado. E se ele diz, esse Espírito Santo que temos agora mesmo, que está em nosso meio, portanto, não estava encarnado. E a igreja não o tinha identificado como Rei dos Reis. Como Rei dos Reis é em sua segunda vinda. E vocês vejam que quando chegou no 2000 e começaram os batismos, aí como que ainda não compreendíamos se batismo em água, Santa Ceia, lava pés. Mas isso corresponde à dispensação da graça. Como vão estar realizando memoriais na dispensação do reino? Agora, tudo isso estava selado e fechado e viemos a entender agora em nosso tempo. Ainda estava vivendo na dispensação da graça e não sabíamos. Mesmo que nas mensagens você vê que ele diz, estamos na dispensação do reino, estamos em uma nova dispensação. E até mesmo falava que estávamos ouvindo os trovões e tudo isso. E depois vejam que ele foi falando e foi dizendo que na capa era onde estaríamos escutando os trovões. Mas espera aí, então o que é que estávamos escutando? Recordem que a mensagem é uma só. E o que são os trovões? Os trovões é o mistério da sua vinda, é o mistério do sétimo selo, é a identificação de quem ele é em sua segunda vinda. Viram como é simples? A fé do rapto é reconhecer quem é o Senhor em sua segunda vinda. Se você não o reconhece, jamais será raptado. Tem que identificar o que é o sétimo selo, esse anjo diferente dos demais, tê-lo recebido, tê-lo identificado e tê-lo coroado, ter coroado o Espírito Santo nesse instrumento como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejam, em menos de um minuto foi resumido tudo que envolve essa fé do rapto. Agora, tudo isso abrange muitos ângulos e ele continua dizendo, será nesse que o Espírito Santo estará manifestado em carne humana. Esse é o anjo que vem com o selo do Deus vivo para chamar, juntar e selar 144 mil hebreus, conforme o Apocalipse capítulo 7 e o Apocalipse capítulo 14. Agora, vocês vejam que os hebreus são selados por esse anjo que vem da banda do sol nascente, que é o Senhor em sua segunda vida, e recordem que o Filho do Homem vem com seus anjos.
E o povo hebreu foi selado na mensagem ou com o ministério do reverendo William Branham? Não. Foi selado com o ministério do Dr. William Soto? Não. Então tem que ter um instrumento no qual ele cumpra essa promessa. Tem que ter um mensageiro que realize essa promessa, porque ele disse que isso acontece antes de começar a grande tribulação. Isso não pode ser realizado depois. Como estão dizendo, não, é que isso vai ser depois que acontecer a ressurreição, e eles vêm em corpo glorificado, e então aí é que o povo hebreu será selado. O povo hebreu é selado antes, tanto assim que tem detalhes tão lógicos. Aonde é que eles o veem? No meio da sua igreja. Até mesmo ele disse que eles vão dizer, mas o que está fazendo lá, no meio da igreja? E o que o irmão ele disse? Certamente dando a fé do rapto aos escolhidos. Ou seja, portanto, ainda não aconteceu a ressurreição, mas veja que tudo é tão simples que a própria simplicidade, aos que não têm essa percepção profética não verão. Os que não têm essa percepção profética não verão e podem mostrar, mas fala, não, é que não vejo. Bom, se não for uma pessoa predestinada, eleita para ser transformada, jamais verá. Agora, se for uma pessoa que será transformada e está escrita ali, e que o seu nome está colocado no livro da vida do Cordeiro, por mais cabeça dura que seja, ou teimoso, ou cabeça dura ou teimoso, por mais torpe a Escritura fala, não vai se extraviar. Jamais vai se extraviar da revelação nesse tempo final. Por mais torpe que for, e uma pessoa que possa ser muito inteligente, não podemos falar que não vai ter pessoa inteligente, que também vão ser transformadas, mas poderá ser a pessoa mais inteligente, sabe tudo da mensagem, e nunca ver o cumprimento da sua vinda, por causa da forma tão simples que ele estaria cumprindo essa promessa. Agora vejam, ele segue dizendo, continua dizendo, portanto, o que guia a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, tem estado guiando a igreja do Senhor Jesus Cristo de etapa em etapa, através dos instrumentos que ele usou, os apóstolos e diversos anjos mensageiros, e para o último dia, assim como esteve nos apóstolos e nos anjos mensageiros, estará no anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse será o último véu de carne que ele terá para realizar a obra ministerial do último dia, no meio da sua igreja, e guiar a sua igreja e depois o povo hebreu. Então, tem que ter um instrumento que o Espírito Santo realize essa obra para cumprir essa promessa e dar a fé do rapto aos escolhidos. Agora, se o que guia é o Espírito Santo encarnado, então, esse indivíduo não pode ter muitos guiando o povo. A igreja do Senhor nesse tempo final, na etapa de era da pedra angular, tem somente um guia. Agora vejam, ele disse, no livro de Citas, ele disse, na página 167, parágrafo 1488, ele disse, agora, vocês perceberam que a cada 3 anos, depois de uma grande reunião, o que acontece? Uma denominação. Mas isso tem 20 anos e nenhuma denominação. Querido Cordeiro Moribundo, que eu nunca faça isso. Se eu for nesta geração, que as pessoas que creem essa mensagem nunca vão aceitar uma denominação. Deus, vocês morreram ali mesmo. Agora, como um grupo pode morrer? E vejam, recordam isso aqui. Na mesma hora que vocês mencionar denominação entre vocês, não importa o quão sinceros vocês sejam, e por um homem como seu líder, em vez do Espírito Santo, para confirmar essa palavra, é nessa hora que vocês morrem. É nessa hora que vocês morrem. E como pode dizer, é porque fala assim, é que não falamos denominação aqui, mas é porque a forma que vocês fazem de pôr um homem como seu líder,
Aí está mencionando a palavra denominação. E não tem que usar essa palavra somente com fazer o ato e seguir um homem. Aí já estão dizendo denominação. E ele disse que aí é que morre. Nisto é que morre. Não podem seguir um homem. É ao Espírito Santo. Esse é o nosso guia. Esse é o nosso líder. Agora vejam nesta mensagem um guia. Aí ele nos fala na página 14. Ele disse: algumas vezes bons pregadores desviam por causa de sua congregação. É por isso que eu não tenho a denominação. Eu tenho um quartel-general que é do céu. Aonde quer que ele me envie, eu irei. O que ele fala, o que ele diz, eu digo. Não queremos denominação alguma. Se essa igreja alguma vez falar de denominação, vocês perderam o pastor de vocês ali mesmo. E eu não andaria em volta disto nem 5 minutos. Toda igreja que alguma vez denominou chegou ao seu fim. Ali ele escreveu: toda a denominação está morta, chegou o seu fim. E me diga de uma que não fez. E me diga de uma que tenha se levantado novamente alguma vez. O Espírito Santo é enviado para guiar a igreja, não um grupo de homens. O Espírito Santo é todo sabedoria. O homem se torna indiferente. Deus disse que Ele lhes enviaria um guia. Ele os guiaria no caminho. E enquanto eles seguissem essa coluna de fogo, eles estavam bem. Ele os guiou até a entrada da terra prometida, e então até ali é onde ele haveria de chegar. Ou seja, está falando da coluna de fogo guiando o povo hebreu por meio de Moisés e os colocou ali diante da terra prometida. Mas depois, se Deus levou Moisés, então quem Deus iria usar para introduzir o povo à terra prometida? Pois ali ele tinha Josué, que representa o líder final, que é o Espírito Santo, que está nos guiando na terra prometida, nos está guiando à terra prometida do novo corpo. E continua dizendo: Josué, aquele grande guerreiro, lembram, no dia que ele disse a eles: santificai-vos no terceiro dia, Deus vai abrir o Jordão aqui e vamos cruzar. Agora isso, Moisés não falou isso ali antes de ir. Isso Josué que disse. É o Espírito Santo que, nesse tempo final, tem estado nos ensinando, nos corrigindo e nos mostrando o caminho para que estejamos prontos, preparados para receber esse corpo eterno e glorificado. Como um corpo eterno e glorificado vai entrar plenamente? Deus, que é a teofania, que é a palavra, vai entrar plenamente em um corpo que não estiver santificado. É isso que Deus está nos ajudando, está nos mostrando o que está mal. O que estou fazendo de mal, Senhor? Me mostra por Tua palavra. Me mostra se isso não te agrada, se isso está mal, o que for. Tanto em pensamentos, em ações, de palavras, de tudo que fazemos no nosso dia a dia, Ele vai nos mostrando o que está bem e o que está mal. Porque o que desejamos é atravessar o Jordão a seco. E se ali teve que santificar o povo para entrar lá na terra prometida, quanto mais nesse tempo, para poderem serem mudados, serem transformados e passar a grande tribulação em seco. Pois vale a pena esforçar, e ver por meio da palavra esse ensinamento que o guia, o mestre, o Espírito Santo está nos mostrando para poder atravessar em seco. Temperamento, maus pensamentos, rancor, ódios e todas essas coisas, vejam, tudo isso provém do alfabeto.
Veja lá quando mostrávamos o que Ele nos deixou, alma, espírito e corpo. Como o corpo tem os seus 5 sentidos, o espírito tem os seus 5 sentidos. Você tem que dominá-los e não que eles dominem a ti, porque senão vamos aí estar vendo o cavaleiro embaixo e o cavalo em cima. E como vamos dominar? O cavaleiro tem que dominar. Tem um lugar que ele fala do cão negro e o cão branco. Aí o chefe índio perguntou, ao chefe índio que estava falando para ele: quem você crê que vai ganhar? Então vai depender de quem você alimentar mais. Se você alimentar mais tudo que é negativo, então o cão negro vai ganhar. Se alimentar mais o cão branco, então o cão branco ganhará. Então vamos procurar alimentar mais o cão branco, para que domine o negro. E aí somente pelas cores se vê que estaria dominando a escuridão, o negativo. Agora ele continua dizendo. Agora veja o que ele disse, eu gosto disso. Na escritura ele disse: permanecei perto atrás da arca, porquanto vós nunca antes passaste por este caminho. Aí ele escreveu: terceiro dia, ou último dia. O que era a arca? A palavra. O que é a arca nesse tempo? A palavra. Não viajem pelas suas rotas denominacionais agora. Permaneçam ali atrás da palavra. Porque vocês antes não passaram por esse caminho. Aí ele escreveu: a arca é igual à palavra. Requer ir atrás da arca, atrás da palavra. Não que eu sei. Eu sei porque eu tenho a mensagem e eu posso esperar e até conquistar essa promessa. Assim você não vai chegar nunca, jamais. Chega com o líder. Você não pode se apresentar só. Tem que se apresentar com o líder. Por isso, quando vieram bater na porta, o que foi que ele disse? Não sei de onde sois, não os conheço. Mas não te lembra de mim? Eu estive trabalhando contigo e fazendo isso e aquilo. Apartai de mim, obradores de iniquidade. Não os conheço. Porque não se identificaram, já era tarde, não perceberam. E não se identificaram com o líder. Se identificaram com o líder denominacional. Agora isso é o que está em jogo nesse tempo final. É o entrar à terra prometida do novo corpo. Continuando aqui onde paramos. Portanto, o que guia a igreja do Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo, o qual, conforme as palavras do reverendo William Branham, se encarnará no último dia. Ou seja, que estará velado em carne humana em um homem do último dia. Mas claro, e une isso com a página 254 e 134 do livro aos selos, e a 146 também. No mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E ele vem para nos redimir, página 352. Agora ali ele diz: e através desse homem estará falando a igreja do Senhor Jesus Cristo as coisas que devem acontecer em breve. E estará guiando a igreja e estará nos preparando para sermos preparados, preparado para ser transformado e levado com Cristo à ceia dos bodas do Cordeiro. Essa é a preparação que o Espírito Santo estaria realizando no meio da sua igreja através desse mensageiro. Por isso, para você hoje dizer: e eu entrarei na terra prometida do novo corpo sem ver morte, o que é que me garante? O que me dá segurança de que eu sou um dos que entraria à terra prometida sem ver morte? Primeiro você tem que responder essa pergunta: qual é o seu guia? Quem é que guia você? Quem guia você?
Quando você puder responder essa pergunta e você disser que é o Espírito Santo, é o Josué nesse tempo final, nos preparando para entrar até a prometida do novo corpo, então eu posso dizer a você, você já está com a passagem nas mãos, que é essa fé baseada no 7º selo, para entrar na terra prometida do novo corpo. Como os aviões, quando você tem uma passagem e fala o seu nome, e diz o assento, e diz até a letra. A letra. Diz que nenhuma J, nenhum tio. Ou seja, vocês vejam que quando você tem isso, por mais que digam, esse é o assento meu, deixa eu ver sua passagem. Eu não tenho. Bom, eu tenho aqui a passagem, tem meu boleto aqui, está o meu nome. E recordem que o que dá os boletos, as passagens, é aquele que tem o rolo que imprime aí o nome e lembra que o título de propriedade está onde? Está na terra. Ele sabe quem são os que estão escritos aí, portanto, ele está dando essa passagem, esse boleto, essa confirmação, vai na viagem, vai na viagem. E como você tem isso? Escutando, recebendo ensinamento sobre capa. E quando você tem aí a passagem, você fala, eu tenho minha passagem. E eu tenho a minha segurança que entrarei ao novo corpo eterno e glorificado. E como você está tão seguro? Porque eu identifiquei o guia. Porque identifiquei o Espírito Santo nesse tempo final. Portanto, eu tenho a segurança de que entrarei à terra prometida do novo corpo. E essa segurança é a que os filhos e filhas de Deus nesse tempo, mesmo que com batalhas, com lutas, com prova, eu tenho a minha passagem, o meu boleto na mão. Mas você tem muitas coisas, não importa o que esteja acontecendo, tudo contribui para o bem. Portanto, com minha passagem na mão, que é o Espírito Santo, que está atuando em sua vida, em seu coração, essa teofania lhe falando, e está lhe mostrando como se santificar, como chegar a essa perfeição, a essa estatura do varão perfeito. Então, você está seguro que vai entrar na terra prometida do novo corpo. Portanto, filhos e filhas de Deus, adiante com a passagem na mão. Portanto, você vai estar ouvindo esse zero e esse foguete arranca para a ceia das bodas do Cordeiro. Consciente que tem fases e etapas que estaremos passando, foi falando de um aperto que virá e vários eventos que estarão sendo vistos à medida que vamos avançando no programa divino, mas tudo está indo tão rápido que você pode ver como as profecias estão cumprindo de uma forma tão rápida. Mas o importante é você com Deus, porque isso é individual. Cada um faça aí um check-up, uma análise e veja como você está. Como você está diante de Deus, como você está no espelho da palavra. E quando eu falo, bem, eu estou assim, mas Senhor, eu tenho aqui meu boleto. Me ajuda a seguir adiante, perseverando. Porque eu já tenho a confirmação. Eu já disse presente. Já estou presente nessa caminhada rumo à terra prometida do novo corpo. Bem, vimos assim rapidamente, nessas curtas palavras, esse tema que eu coloquei aí no caminho, anotei aí com a caneta no próprio escrito, eu anotei. Ele diz, se tiver um ou dois ali, lhes falarei. Porque ele diz, onde estiver 2 ou 3 congregados em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Portanto, eu já vinha preparado. Ele disse, bom, se estiver o que dirige o que estiver atrás na caminhoneta, eu falo os dois. Mas aqui tem mais. E depois os que vão ouvir e vão ler, depois vão ler essas palavras desta ocasião. O Espírito Santo, no último mensageiro dispensacional, guiando a igreja e ao povo hebreu. Porque é um tempo onde o Espírito Santo estaria trabalhando com 2 povos. E eles estão bem atentos. E são um pouquinho até ciumentos também. Entre eles mesmos, se vocês vissem
o que deu para ele. Eu tinha dado isso. Eles também têm esse jeito. E vai ser mais quando Deus lhes tirar esse véu e vejam e vão dizer, mas se esse aí é o José que nós estávamos esperando. Esse é o nosso irmão. Porque o mesmo repete, como aconteceu no tempo de José. Repete novamente, atualizado. Portanto, garanta o seu assento, segura o seu assento e segura o seu boleto, deixa bem guardadinho aí na alma, que onde ninguém pode pegá-lo. Não deixe essa fé no Espírito. Tem que estar na alma, onde o diabo não pode arrancar, com nenhuma denominação. Que vimos que é líderes que se levantam para guiar o povo e não tem neles o Espírito Santo, porque disse que se encarnaria em um homem. Os demais líderes são denominações. Tão simples como isso. Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos. Hoje, quinta-feira, 5 de fevereiro deste ano 2026. Essa atividade do final desta semana, não tínhamos na agenda, mas eu vi esse espaçozinho que teria em fevereiro e tinha outros lugares onde eu disse, mas vamos para Monterrey. Eu disse ao irmão Miguel, neste final de semana vou estar em Monterrey. Assim que esperamos que Deus nos dê palavra em abundância, que nos revele tudo o que Ele estará nos dando, todas as porções que estaremos lendo, todas as entrelinhas, e todo esse maná, esse manjar de palavra que Ele está nos dando nesse tempo, que quando Ele abriu as cortinas, naquela visão, quando Ele abriu as cortinas, olha, tinha uma montanha de pão grandíssima, Ele viu. Portanto, damos graças a Deus pelo alimento e que espiritualmente Ele está nos dando nesse tempo, que é em abundância, e agradecemos por ter deixado para o fim do tempo o melhor maná, o pão de vida melhor, que é a fé do rapto. E agradecemos também a Ele pelos alimentos físicos, pelo alimento que dia após dia chega à nossa mesa. E também lhe agradecemos a forma que Ele proveu todo esse alimento para a bênção do nosso corpo. Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos. E me saúda a todos os irmãos nos diversos lugares. E aqui o missionário Miguel Bermudes Marim. Por aí eu vi uma jovenzinha que está aqui. Ruth está por ali. Ruth, Deus te abençoe. E todos os irmãos aqui. E muitas saudações também da parte da minha família, né, Sara Esther, Érica, e lhes envia saudações também, e os netos, lhes envia muita saudação a todos. Teria sido bom ter trazido eles, mas lá estão melhor. Todos os meninos jovens também recebam as saudações de todos os irmãos lá de Porto Rico. Bem, que Deus os guarde e os abençoe a todos e conosco novamente. O reverendo Epifânio Lopes, para concluir. De onde saíram tanta gente? Quando eu vim, tinha 2 ou 3, mas aí a gente vê a Escritura quando fala: aonde estiver o corpo morto, aí se ajuntarão as águias. E isso refere à palavra, à mensagem. Eis aqui águias de Deus, primogênitos de Deus, com o boleto, a passagem na mão, que já garantiram o seu assento. Já garantiram essa viagem à ceia das bodas do Cordeiro. Podemos dizer: Senhor, eu identifiquei e eu garanti o meu boleto.
E alguém poderá dizer, mas como você sabe? Porque eu identifiquei o líder, eu coroei e reconheci o líder, o Espírito Santo encarnado em um homem. E reconheci e recebi o Senhor em sua vinda. Tão simples como isso. Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos.